Pré-Grenal, o rival tá desmotivado? O Inter é favorito? Quem vem melhor para esse Grenal? Vamos falar após a vinheta. Bom, esse vídeo tá entrando no final da sexta-feira, né, no final do dia, então não vou desejar aqui um bom dia de feriado, porque vocês já devem ter tido o dia, né, o que é o principal para acontecer já deve ter acontecido para quem foi viajar, ou talvez ainda de noite tu aproveite, enfim. E, bom, de qualquer forma eu vou desejar um bom feriado aí, um bom sábado também, né, o sábado de aleluia, também, desde já eu desejo, apesar que nós vamos ter vídeo amanhã, mas desde já eu quero desejar uma boa Páscoa também para todos. Essa sexta-feira que possa ser uma sexta-feira de muita reflexão, fé, né, pensamento, entender o porquê, independente do que tu acredita, pelo menos eu acredito, entender, né, que nós estamos aqui porque um dia Jesus deu a vida por nós e nos deu a oportunidade de, por isso assim, estarmos aqui, né, o preço ele pagou por nós, mas ele ressuscitou, né, é sempre importante nós lembrarmos isso. Bom, mas nesse feriado vamos falar de Grenal, porque amanhã tem Grenal. E assim, o Grêmio tá desmotivado. Cara, é bem perceptível, tá? Por enquanto foram só 10 mil ingressos vendidos. Isso é bem anormal para um pré-Grenal. O time mandante ter 10 mil ingressos vendidos. Talvez vai crescer, né, ao longo das horas. É que até esse momento aqui a informação é de que foram 10 mil, mas deve aumentar. O Grêmio está em um péssimo momento, né? A direção do Grêmio tomou as decisões erradas, a torcida está entristecida, a torcida está decepcionada, o Grêmio tomou 4-1 para o Mirassol, então a gente nota que há uma desmotivação do rival, há um desânimo do rival, e o que me parece é que o Grêmio muito mais vai jogar para não perder do que ganhar. Se der empate, é um título para o Grêmio, se der empate, os gremistas vão para festa, né? Festa para os gremistas. Eles vão ter técnico interino. Eu não sei se o Filipão já não pode estar lá na arena assistindo, porque parece que o Filipão vai ser diretor, coordenador técnico. E muitos dizem de Mano Menezes, outros falam Thiago Carpini, enfim, eles estão nessa aí de treinador. Eu falo isso porque é óbvio que isso interfere no Inter, né? Eu acho que há sim uma pressão no Inter, por quê? Porque há uma expectativa do torcedor. Não é que há pressão, não há pressão no Inter. Pode haver uma pressão se perder ou se empatar. Por quê? Porque a expectativa é muito maior de vitória do Inter. A tendência é muito maior de vitória do Inter. Porque o Internacional é amplamente favorito. O torcedor colorado não espera nada menos do que uma vitória nesse Grenal. Vamos falar a verdade. O Inter tem melhor time, melhor elenco. Assim, eu não vou fazer mano a mano, mas se eu fizesse, talvez a única posição que dava para discutir é o Wagner Leonardo no lugar do Vitor Gabriel, porque o Vitor Gabriel tá voltando agora de lesão. Mas de resto, o Vitão é melhor do que o Gemerson, o Bernabei é melhor do que o lateral deles, né? O Brian Aguirre é melhor que o João Pedro, o Fernando, pelo amor de Deus, não dá pra pôr na mesma frase que o Camilo. Vamos ver, o Bruno Henrique é melhor do que o volante deles. Eu não vou colocar na mesma frase Alan Patrick e Cristaldo, porque o Alan Patrick é 1000 vezes melhor. Valência para mim é melhor que o Bright White, né? O Wesley melhor do que o ponta deles hoje, né? Então os pontas do Internacional são melhores. Então acabou, não tem discussão. O time do Inter é melhor que o Grêmio. O time do Inter é melhor treinado que o Grêmio. Bom, o Grêmio nem técnico não tem. O que o interino deles vai fazer? Vai fechar o time e vai tentar contar com as individualidades, qualidade de um outro jogador para tentar contra-ataques? Provavelmente. Enquanto o Inter já vem de um trabalho, já vem de um pensamento, inclusive já venceu o Grenal na Arena esse ano, então nem essa narrativa mais tem. O Inter é melhor treinado, tem mais tempo de trabalho, né? O Internacional vem aí uma grande fase, só que, claro, o Inter perdeu para o Palmeiras, não ganhou do Flamengo. O Internacional vem aí de uma sequência de jogos sem vencer. Então o Inter precisa, né, empatou com o Fortaleza, o Inter precisa ganhar esse Grenal, até por questões de tabela, porque senão aí pode se distanciar feio da liderança. O Internacional também sabe que um Grenal pode fazer a pressão vir,
pode tranquilizar tudo de novo. Eu acho que esse Grenal seria recolocar o Inter num caminho de tranquilidade depois de um certo... né? Porque assim, essa derrota pro Palmeiras não foi uma derrota que abalou, que fez dar pressão, foi considerada até como uma derrota que acontece. Mas para isso não virar pior, o Inter não pode empatar o Grenal, o Inter não pode perder o Grenal, o Internacional tem que ganhar o Grenal. Então o Inter tem também suas obrigações a cumprir nesse Grenal, que é o quê? Quer ganhar, quer confirmar esse ser muito melhor que o Grêmio, porque o Inter deu 3 banhos no Grêmio esse ano. Aquele empate, o Inter jogou muito melhor que o Grêmio, só que o Grêmio acha um gol de pênalti, o Inter, aquele Grenal mostrou até um problema que o Inter tem, que é na hora ali de fazer, não conseguir fazer, né? O gol, sabe? O refino. E aí acabou sendo aquele empate com o Inter muito superior. No Grenal da Arena, aí sim, na final, jogo de ida, que também foi da Arena aquele empate, mas eu tô falando da final. O Inter ganha de 2-0, dando um banho no Grêmio, podendo até ser mais. Beleza? O Grenal da volta foi o Inter que mandou, porque o Inter não quis golear, o Inter quis segurar aquele empate. E aí, empate, o Inter é campeão, beleza. Só que foram 3 Grenais onde foi muito superior. E a régua hoje, o Inter tá aqui em cima, o Grêmio tá lá embaixo. Hoje a régua, ela é completamente diferente. Então, por parte de nós, colorados, tá? É claro que essa semana não foi falado só Grenal, porque quarta teve jogo, tem essa questão ali da demissão do Quinteiros. Eu acho que assim, pela parte de nós, colorados, o Inter tem suas obrigações. Que obrigações são essas? Confirmar o favoritismo. Porque se o empate é vitória pro lado de lá, o empate é derrota pro lado de cá. O empate é muito ruim pro Inter. Derrota, então, nem se fala. Isso eu tô dizendo por 2 questões. O primeiro, talvez não é nem o principal, fins de tabela. O Inter perdeu pro Palmeiras, empatou pro Fortaleza. O Internacional só tem uma vitória em 4 jogos no Brasileirão. O Inter precisa retomar o caminho das vitórias para voltar na parte de cima da tabela. Mas também por causa de toda essa superioridade que o Inter tem em cima do Grêmio. É a oportunidade, não tem outra. O Inter é melhor, é melhor treinado, o Inter tá na calma, tá na paz, sem pressão. O lado de lá então tem toda essa pressão. Então o Inter tem de confirmar esse favoritismo. A pressão, a desconfiança, tá do lado de lá. O Inter é amplamente favorito. O que o Inter precisa fazer é acertar o refino final. Não pode perder gol, não pode perder as chances. Talvez se o Quinteiro estivesse na beira do campo seria até melhor pro Inter, mas agora, cara, nós temos Roger, nós somos melhores. O Internacional tem que ganhar esse jogo. Não sei se é pra goleada, se o Quinteiros fosse técnico, acho que sim, mas como eles trocaram de técnico, vamos fechar bem, eu palpitaria um 2-0 pro Inter. Agora, olha que interessante, a gente teve live aqui na segunda-feira e a gente falou, né, bom, não vai, o Grêmio não vai demitir. Raramente acontece técnico interino em Grenal. Quando aconteceu aquela vez do Inter, deu problema. E aí o Pacheco, que estava aqui com a gente, ele mencionou, só se tomassem goleada pro Mirassol. Então, cara, olha o que aconteceu, olha o que a gente falou. E assim a gente conclui esse vídeo. É muito complicado. Eu não lembro, aquela vez que a gente acabou tomando aquela goleada, naquele ano fatídico lá, a gente estava com interino, né? O Odair era interino, se não me engano. Não é muito da dupla Grenal ter interinos em Grenal, né? Então, se o Grêmio já teria muita dificuldade de ganhar com o Quinteiros, imagina se eles botarem um interino, né? Se eles botarem um interino e chegar a empatar, é uma goleada. Então, assim, eu tô confiante no Inter, mas, né, já pensou, Pacheco, a gente pode ter aí um Grenal no final de semana, onde a gente vai enfrentar um rival mais, né, perdido ainda, né? Como que tu vê assim pra ti? Pra ir pra esse Grenal, o empate quarta é bom resultado? O que tu acha, assim? E como tu vê já esse Grenal com o Grêmio podendo ter até técnico interino? E tu também, na tua opinião, tu acha que o Quinteiros cai agora contra o Mirassol? Ou se ele perder, tu acha que o Grêmio mantém? Porque os dirigentes lá do Grêmio estão mantendo, né? Estão dizendo que fica, mas isso não quer dizer nada. A gente sabe no futebol que isso aí não quer dizer nada. Não que, o dirigente estava mentiroso. É que assim, é geral. É geral. No Inter já foi assim. Todos os times é assim. O dirigente vir bancar treinador não significa que ele não vai cair. O dirigente do São Paulo agora disse que no final de semana, nem nesse jogo do meio da semana, no final de semana o Zubeldia ainda é técnico do São Paulo. Mas quem garante? Né? Quem garante? Eu tenho certeza que há pouco tempo, apesar de eu não acompanhar 100% ali o Santos, mas eu tenho certeza que em algum momento eles já defenderam o Pedro Caixinha. Inclusive, não se deve fazer isso, né? Em semana Grenal, tu não muda. Mesmo que o técnico esteja mal, mesmo que a equipe tá mal, tu não mexe. Tu mantém o técnico, tu mantém. Depois que tu jogou o Grenal, aí tu mexe se tu quiser, dependendo do resultado. Mas antes do Grenal, eu não acredito que o Grêmio vai mexer. Que perca, que empate contra o Mirassol, eu não acredito. Para mim, o Quinteiros tem data de validade. Se eu perder o Grenal e levar um sacode, pra mim ele cai, né? Agora, antes do Grenal, cara, só se for uma goleada pro Mirassol. Só se for uma coisa assim, algo catastrófico, né? E o Mirassol, o jogo é lá ou é aqui? Não lembro. É lá. Só se o Mirassol lá meter uns 4-0 no Grêmio, um exemplo, assim, 4, 5-0, e aí se torna insustentável, né? Agora, fora isso, perdeu lá de 1-0, 2-1,
O empate, né? O empate dá muita reclamação, mas não Empate, cai. pra mim, eles vêm com Quinteiros, mesmo com derrota, a não ser que seja, que nem eu te falei, algo fora da curva, né? Senão, eles vêm com um técnico, né? É o que eu acho. Eu tô louco que eles venham com técnico. Eu peço para que eles mantenham o Quinteiros até o fim do ano, né? Eu gostaria Claro. muito que eles mantivessem o Quinteiros até o final do ano, deixa ele trabalhar, ele precisa de tempo, né? É um cara que tem boas ideias, é um cara assim, ó, fabuloso, o grupo adora ele, né? Então, mantenha, deixa o homem trabalhar, deixa ele quietinho lá, tá dando os treinamentos, ok? E foi elogiado pelo vice de futebol, que é um cara trabalhador, que é um cara honesto. Pô, se o cara vier pro Grêmio, pra Inter e não for honesto, aí larguemos, né? Mas, cara, de coração, Grêmio Estrada, de coração, assim, ó, eu quero que vocês mantenham o técnico até dezembro, cara. Mantém. Né? Tem a palavra e mantenha o técnico. Não é bom trocar de técnico no meio do ano, tá? Só uma dica. Não é bom trocar de técnico a essa altura do campeonato, não. Só uma dica. A gente é da hashtag Fica Quinteiros, né? O quinteirismo. Claro. O Quinteiros começou agora. A gente Como tá é na que quarta. aquele jornalista, teu futuro colega, falou? Eu pedi um time e deram uma seleção, né? Seleção, exato. E o Quinteiros é quem tá comandando esse barco aí. Inclusive, né, tu sabia? O Grêmio queria o Caixinha e parece que na mesma época o Santos estava negociando com o Quinteiros. E aí não deu certo as negociações, daí o Grêmio contratou o Quinteiros e o Caixinha, né, que todo mundo tirou sarro até do Grêmio lá, que não foi pro Grêmio, né, que o Caixinha foi pro Santos. Agora o Caixinha foi demitido e o Quinteiros aí tá na corda bamba, mas ó, hashtag, ó, fica Quinteiros, tá? Esse imediatismo do futebol brasileiro aí, não, né? Verdade. Mas enfim, eu lembro que tinha uma época que quando o Mano Menezes era técnico do Inter, eu acho que ele podia ter caído, ele não caiu porque estava em semana Grenal, numa época quando o Inter perdeu lá no Grenal com ele. Eu também lembro que tinha uma época que o Cudê, ele já vinha fazendo um mau trabalho, mas ele se salvou, entre aspas, por mais um tempo, porque ele ganhou o Grenal, mas ele tava assim, talvez se não tivesse Grenal naquela semana lá, que foi o que ele ganhou com o gol de 1-0 do Vitão, que foi no Couto Pereira aquele Grenal, talvez ele já ia ter sido demitido. Então é muito difícil mesmo um técnico ser demitido assim, né, em vésperas de Grenal. E não tem que ser demitido mesmo, né? Coloca ele lá pra beira do campo. E pra finalizar, então, a gente tá encaminhando aí pro final da live. Bom, o Inter. Hein, Lucas? Uhum. Só para te ajudar, desculpa te interromper, só para te ajudar, né? E o Grêmio tem 13 milhões para pagar de multa? Tem isso aí também, né? 13 milhões, cara. 2 milhões de dólares é a multa rescisória dele. Os caras fazem cada coisa no futebol, cara. Né? Os caras fazem. Nessa hora aí, ó, eu queria ver se fosse SAF de fazer isso. É nessa hora que tu vê que eles não dão valor ao dinheiro deles. Entendeu? É nessa hora aí. O Inter já pagou 10 milhões pro Cudê uma vez, né? Agora o Grêmio vai deixar milionário o Quinteiros acertou na Mega Sena, sem ser campeão, sabe? Os clubes se sujeitam, cara, a cada coisa, assim,